Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que costuma assustar muita gente que estuda inglês, os verbos modais. Mas olha, eu garanto que no final dessa nossa conversa tudo vai parecer bem mais simples. Sabe por quê? Porque toda a lógica por trás deles se baseia em um único princípio, uma regra tão simples que chega a ser surpreendente. E a regra é essa aqui. Se tem uma única coisa para gravar sobre os verbos em inglês, é esta frase. Ela é nossa regra de ouro, a chave que abre todas as portas para entender não só os modais, mas a estrutura do inglês como um todo. Guarde bem essa ideia. E para a gente entender o porquê dessa regra ser tão poderosa, é só dar uma olhada rápida na diferença entre o português e o inglês. Bom, quem fala português sabe, né? Conjugar um verbo é um desafio. Cada pessoa uma terminação diferente. Já no inglês, a estrutura é muito mais direta. E os verbos modais, então? Eles elevam essa simplicidade a um outro patamar. Então, o nosso roteiro hoje está bem organizado. Primeiro, vamos reforçar essa regra fundamental. Depois, a gente vai explorar os modais em grupos bem lógicos. Os que falam de futuro, os de habilidade, os de permissão e, por último, os que expressam especulação. Vamos lá! Bom, então vamos ao ponto principal, a regra fundamental. O que ela quer dizer na prática? É muito simples. Toda vez que um verbo modal entra na frase, o verbo principal, aquele que vem logo depois, fica na sua forma mais básica, no infinitivo sem o to. Sem S, sem ES, sem mudar absolutamente nada. Não importa se é eu, ele ou eles. A regra é a mesma. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Vamos começar com os modais que a gente usa o tempo todo para falar do futuro e do condicional, o famoso will e o seu parceiro, o would. Começando pelo will, uma forma fácil de pensar nele é como se fosse uma partícula que joga o verbo para o futuro. É só colocar o will antes de qualquer verbo e pronto, a ação já não está mais no presente. Ele faz o papel das nossas terminações de futuro, como em eu falarei, nós faremos. E essa tabela aqui deixa tudo claríssimo. Olha só em português. Eu falarei, ele falará, nós falaremos, cada um com um final diferente. Agora, em inglês, a estrutura é a mesma para todo mundo. I will speak, he will speak, we will speak. O verbo speak fica intacto. É a regra de ouro em ação, simplificando tudo. Agora, o would. Ele é o auxiliar do que a gente chama de futuro do pretérito. Sabe aquela terminação ia que a gente usa em português? Gostaria, falaria, seria. Pois é, o would é o equivalente direto disso. E, de novo, a tabela mostra o quanto isso é eficiente. Em português, a gente conjuga eu seria, eles seriam. Em inglês, a estrutura não muda. I would be, she would be, they would be. E o mais incrível é que isso funciona até para um verbo tão irregular e cheio de formas como to be. Fica tudo mais simples. Muito bem, vamos em frente para o nosso próximo par de modais, que agora vão tratar de habilidade e possibilidade. São eles can e could. O can é o modal que indica habilidade e capacidade no presente. Eu posso. Mas aqui tem uma mudança de chave muito importante. Em português, poder é um verbo que a gente conjuga. Em inglês, não. Poder, nesse sentido de capacidade, é um modal. E o que isso significa? Que ele nunca muda. É sempre can, para todo mundo. E na mesma lógica, o could é a forma condicional do can, é o nosso poderia. Ele expressa uma habilidade ou uma possibilidade no futuro do pretérito e, claro, segue exatamente a mesma regra de não ser conjugado. E a aplicação é super direta. I can speak, eu posso falar. He can speak, ele pode falar. Percebe como o verbo speak continua igualzinho? A mesma coisa acontece com o could. I could speak, eu poderia falar. They could speak, eles poderiam falar. A estrutura é sempre limpa, sempre a mesma. Ok, agora vamos analisar um outro grupo de modais. Aqueles que expressam dever, conselho e também permissão, só que de um jeito mais formal. Estou falando do should e do may. O should é bem fácil de entender. Ele é o modal do conselho, daquela obrigação mais moral. É a tradução perfeita para a nossa palavra deveria. A gente usa para dar sugestões ou para dizer o que seria a coisa certa a se fazer. Agora, vamos falar do may. Esse aqui tem duas funções principais que, num primeiro momento, podem parecer um pouco distantes uma da outra. Ele serve para expressar probabilidade, que em português soaria como o nosso deve, no sentido de é provável, e também para pedir permissão de um jeito bem mais formal. E aqui vale a pena um esclarecimento. Hoje em dia, o uso mais comum do may é para indicar probabilidade. I may go significa é provável que eu vá, pode ser que eu vá.
O segundo uso, mais tradicional e formal, é para pedir permissão. May I come in? É exatamente essa formalidade que o diferencia do can. No dia a dia, para pedir permissão de forma casual, se usa o can. O may fica para situações mais formais. E para a gente fechar nossa análise dos principais modais, vamos para o último grupo, os que lidam com intenção e especulação, o shall e o might. O shall é um modal que expressa uma intenção muito forte, quase um plano solene. A melhor equivalência em português seria aquela forma mais antiga, haver de, como na frase eu hei de conseguir. É bem importante saber que o uso dele hoje é bem mais raro no inglês do dia a dia, especialmente o americano. Ele aparece mais em contextos muito formais ou legais, sendo um pouco mais comum no inglês britânico. E por último, o might. Esse aqui é o modal da especulação, daquela possibilidade mais remota. É como se a gente pegasse o advérbio talvez e colocasse antes do verbo em português. I might go quer dizer exatamente isso. Eu talvez vá. É uma possibilidade, mas não é uma certeza. E antes da gente fazer aquele resumo final, vamos voltar para o pilar de toda essa estrutura, a nossa regra de ouro. Se for para levar uma única ideia daqui hoje, que seja esta. Ela é, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa para simplificar a gramática do inglês de uma vez por todas. E para fechar com chave de ouro, esse quadro organiza tudo o que a gente viu. Ele é um excelente guia de consulta rápida. Temos aí o will para o futuro, o would para o condicional, o can para a habilidade, o should para conselho, cada um com a sua função bem definida. Mas o mais importante é que todos eles, sem nenhuma exceção, seguem aquela mesmíssima regra fundamental. O verbo que vem depois não se conjuga. Para terminar, fica essa reflexão. De que forma entender e aplicar essa regra única transforma o aprendizado dos verbos em inglês? A resposta é que aquela tarefa de decorar dezenas de conjugações diferentes simplesmente desaparece. No lugar dela, surge um sistema lógico, elegante e, acima de tudo, consistente. É de fato uma virada de chave na forma de encarar o aprendizado do idioma.